Olá, meus queridos amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Vamos para mais uma leitura da Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 11, versículo 1 até o 9. A Torre de Babel. Não esquece de deixar seu curtir nesse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais para abençoar mais pessoas, para que mais pessoas possam acompanhar a leitura da Bíblia conosco. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber todos os vídeos lançados aqui, para que assim você possa ser abençoado não só com vídeos de palavras, como também testemunhos, às vezes louvores, mas raramente louvores, e tudo que puder ser colocado aqui para abençoar a vida de vocês. Amém? Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que tentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. E o ser humano não desiste de querer alcançar o topo do céu, né? Não desiste. Essa torre de Babel foi feita provavelmente há muitos e muitos anos após o Noé e seus filhos saírem da arca, porque aqui, ao que dá a entender, já havia uma certa, não nação, mas um certo povo, um único povo na Terra. E eles fizeram para eles, provavelmente líderes, decidiram construir essa torre. Porque eles queriam chamar a atenção, porque eles acreditavam que não seriam mais dispersos, porque a história da grande inundação que houve em toda a face da Terra, que acabou matando todos os seres humanos, olhasse quase todos eles, porque Noé e sua família resistiram dentro da arca, junto com alguns animais escolhidos por Deus. E talvez eles não apenas não quisessem mais que isso acontecesse, mas eles também talvez tivessem um coração soberbo, porque para querer construir uma torre que alcance os céus, se mesmo hoje em dia os céus ainda são altos para nós, sempre serão, a gente não consegue ver direito a altura do céu. O mais próximo que a gente consegue chegar assim, de forma que muitas pessoas possam pagar, digamos, é andar de avião. E mesmo a altura do avião, ela vai tão alta que você consegue enxergar as nuvens, mas lá de cima, o máximo que você consegue enxergar são as cidades em quase tamanho miniatura, de tão alto que é. Então você imagina o ser humano querer construir uma torre que chegue no topo do céu. É muita soberba. Mas então, possivelmente, provavelmente, o Senhor deve ter visto essa soberba no coração humano, e por isso, ao invés de destruir a face da terra, como ele prometeu que ele não faria mais após a grande inundação, né, após o dilúvio, Deus decidiu com o Senhor Jesus, que na época era o Verbo, como diz aqui, cadê o versículo? No versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Mas por que eu digo com o Senhor Jesus? Porque, se não me engano, no Evangelho de João, deixa bem claro, é um dos evangelhos, se não me estiver enganado, é o Evangelho de João, que fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Jesus, inclusive, em alguns momentos falava que ele e o Pai eram um, ou seja, a palavra era viva, era o Verbo, a ação, e era Jesus. Jesus era o Verbo e ele encarnou como ser humano que nós conhecemos, que todos nós amamos.
que veio, espalhou o evangelho, preparou seus discípulos, preparou inclusive... qual o nome dele mesmo que eu esqueci? Meu Deus, esqueci o nome dele. Jesus amado. Paulo de Tarso, perdoe. Às vezes esqueço nomes. Preparou inclusive o próprio Paulo para pregar. E o Paulo foi quem de fato conseguiu levar a palavra de Deus aos gentios. Nós, que não éramos nem hebreus nem judeus na época. Então, quem melhor para confundir a linguagem do ser humano, que o ser humano só falava uma única língua. Então, quem melhor para confundir a linguagem do ser humano naquela época do que o verbo, a própria palavra em pessoa, digamos assim. Jesus. E esse é um dos motivos, inclusive, penso eu, minha opinião, pelo qual o Senhor Deus compreende todas as linguagens do mundo, do nosso mundo. Porque foi Ele mesmo que criou. Ele criou, mas por que eu digo que criou? Você e eu não conseguimos entender, por exemplo, o espanhol, o português, japonês, italiano, russo. Para nós aprendermos uma linguagem, nós precisamos estudar essa língua, precisamos ouvir muito, aprender palavras, entender traduções, entender a cultura, a sociedade, para que assim nós consigamos nos comunicar com pessoas de outro país. Jesus precisa disso? Uma pessoa no Japão pode orar e ele vai entender, uma pessoa na Rússia pode orar e ele vai entender, uma pessoa lá em Israel, que foi de onde ele veio ao mundo, poderia orar, poderia se converter ao evangelho, orar e ele ia entender. Aqui no Brasil ele entende, nos Estados Unidos ele entende. Para Deus não existe dificuldade para entender o ser humano, é o ser humano que tem dificuldade em entender o outro ser humano. Às vezes você acha, por exemplo, psicólogos têm que estudar para conseguir entender bem a mente humana, para poder conseguir trabalhar a emoção da pessoa. Jesus precisa disso? Não, porque foi Ele que nos criou. Eles confundiram Deus, ali Jesus, confundiu a linguagem do ser humano para que o ser humano parasse com essas abobrinhas de querer subir aos céus, para que ele se equiparar a Deus. E assim ele parou. Porque ele estava tendo muita dificuldade de apenas assim, se comunicar um com o outro, né? Porque a partir do momento que a linguagem foi confundida na Torre de Babel, havia dificuldade não só de comunicação, como também de eles entenderem uns aos outros de vamos subir a torre, vamos descer a torre. Não faço ideia de qual fosse a altura dessa torre. Pode ser que os nossos antepassados, eles tenham colocado talvez uma dimensão da altura. Talvez os estudiosos eles tenham alguma dimensão disso. Eu não tenho, porque eu nunca tive acesso a esse tipo de informação. Mas, para o Senhor ter descido aqui na Terra e ter confundido a língua, é porque o ser humano estava passando o limite novamente. Olha que nem fazia muito tempo, o dilúvio. Só que como o Senhor havia prometido que não iria novamente destruir a face da Terra, destruir o ser humano, destruir os animais, as plantas, ele fez o quê? Só confundir o idioma. Assim, uns não entenderiam os outros. E naquela época, estava muito longe de eles poderem ter noção, dimensão, de entendimento de linguagem. Para as pessoas mesmo que aprendiam outros idiomas, elas geralmente tinham que receber, acho que eles chamavam de preceptores ou tutores naquela época, pessoas que já haviam nascido em outro país, que sabiam falar aquele idioma, e assim, através de livros, de tutores, preceptores, eles conseguiriam aprender idiomas. E um idioma que era muito comum de aprender naquela época, por exemplo, egípcio, foi na época relacionada a uma grande nação. Roma, na Itália, que também se tornaria anos depois uma grande nação. Mas latim também era uma língua muito comum de se aprender nos tempos antigos. Línguas que hoje para nós são mortas, línguas que praticamente ninguém fala, assim eram comuns. Mas demorou muitos anos para o ser humano poder aprender e entender a linguagem que outros povos falavam e poder passar esse conhecimento para outros. Mas ainda assim, eu acredito que não foi apenas aqui que a linguagem se confundia, mas também foi a partir desse momento que possivelmente haveria pelo menos homem e mulher para falar o mesmo idioma, e assim talvez eles se espalhassem ao redor do mundo e surgirem povos e raças que hoje nós conhecemos, como por exemplo no Japão, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, as pessoas com os olhinhos pouco fechados, puxadinhos. Talvez aí também até haja uma raiz de ascendência, descendência, não sei se qual seria a palavra certa, para os nossos índios, para o pessoal aqui do Chile, por exemplo, os nossos índios aqui do Brasil, que tem uma certa semelhança com os povos do Japão, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, e um pouquinho também Tailândia e Taiwan também, se não me engano. Mas como essas mudanças aqui na face, da pele,
como por exemplo as pessoas que moram na África, se não me engano, na África do Norte, a parte norte da África, que tem a pele escura, que são os afrodescendentes, negros, que a pele tá diferente, por exemplo, da minha cor da pele, que eu sou branca, quase como papel. Eu não sei quando foi exatamente que surgiram essas diferenças, eu sei que Deus ao longo dos anos foi fazendo essas diferenças surgirem para que houvesse diferença entre os povos. Mas a diferença surgiu novamente porque o ser humano foi soberbo novamente e quis se aparecer. E aí deu no que deu. Quando o seu coração se torna soberbo, Deus tem que agir. E quando Deus age, se você está no topo da torre e a sua queda é grande. Eu não sei se essas pessoas estavam aqui no topo da torre ou se apenas estavam aqui ao redor da torre. Não sei. O que eu sei é que o próprio Senhor dispersou, ele fez alguma coisa para que acontecesse, para que as pessoas passassem a falar uma língua diferente umas das outras. E como ninguém se entendia, não haveria motivo para eles estarem ali reunidos tentando subir a torre, né? Foi cada um para um canto. E é isso. E o mais importante de tudo é que a gente tem noção de que já ali o Senhor Jesus já estava com o Pai. Sempre esteve desde o início, desde Gênesis, lá no comecinho, na criação do mundo. E mais uma vez a Bíblia comprova. Inclusive Deus fala aqui, como eu vou repetir, no versículo 7, desçamos, ou seja, Deus Pai nunca esteve sozinho. Jesus estava ali com ele, não só na criação, também para confundir os idiomas. Então lembre-se, se você estiver querendo falar com Deus, você acha que Deus não vai te entender, não vai entender esse coração, não vai entender as suas atitudes, não vai entender essas palavras, não vai entender esses pensamentos. Foi Ele que criou os idiomas no mundo. Ele entende tudo que se fala. Enquanto você está aprendendo idioma, ele já sabe tudo que você fala, tudo que outras pessoas possam falar. Então não tenha medo de orar, de falar com ele, de buscar a presença dele, porque ele vai entender o seu coração. Mas seja sincero, ok? Deus ama a sinceridade. Amém? Vamos orar agora. Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, graças te damos, graças eu te dou por essa palavra, pelo entendimento que o Senhor nos dá de tudo que o Senhor tem aqui para nos ensinar a tua palavra. E esse é o entendimento que só o Senhor pode dar. Esse entendimento pode, por exemplo, ser passado para pastores, obreiros, bispos, mas a fonte é o Senhor e só o Senhor pode passar. Uma pessoa em uma igreja pode explicar de uma forma e ainda assim eu posso entender de outra forma, mas o conhecimento em sua raiz vem do Senhor. E eu te agradeço por dar a nós, todos os dias, por nos permitir ter a chance de compreender, aprender a tua palavra, nos tornarmos pessoas melhores e podermos passar esse conhecimento para frente. Eu sei que não sou ninguém, Pai, nesse mundo, que sou só um grãozinho de areia no meio de tantas pessoas que falam da tua palavra. Mas, Senhor, que através desse vídeo, vidas possam ser alcançadas, pessoas possam ser transformadas para a honra e glória do teu nome. Que assim, como o Senhor entende todas as linguagens do mundo, que esse entendimento possa ir na cabeça das pessoas, que as pessoas se lembrem que não há nada nesse mundo que o Senhor não entenda, que não há nada que o Senhor não queira cuidar. Que essa pessoa possa sentir o teu amor no coração dela, que ela possa se entregar de corpo e alma para a tua vontade, que ela possa declarar ainda hoje que ela te ama, Senhor. Porque este é o meu propósito aqui, pescar almas para o teu reino. Que essa pessoa seja imensamente abençoada no nome do Senhor Jesus. Amém? Receba sua vitória hoje e brade, dê glória a Deus, porque Ele é bom e Ele é misericordioso. Ele espera escutar a sua voz, por mais que esteja orando aqui. Mas muito melhor ainda do que eu orar, é você falar com Ele, porque Ele anseia escutar a sua voz falando com Ele. Amém? Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor me permitir.